Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Boa noite. Tudo bem, mestre? Sim. Tudo bem? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, então. Exatamente. Opa, aí ficou bom. Ficou bom? Ótimo. Ficou. Então vamos lá. Melhorou a voz? Melhorou, sim. Melhorou. É porque tava o microfone desligado, que a gente não liga, aí eu não toquei. Ok. Vamos lá, então? Vamos lá. Alto-falante. Perfeito, tá ligado, né? Tá ligado. Bom, dia 4 de outubro de novembro de 2025, horário 22 horas, 11 minutos. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro, arbitragem internacional, justiça paga, da investigação dos terroristas localizados na América Central, na América do Sul e no Caribe. Todos os líderes dos dragões do Irã, do Hezbollah e do Hamas se encontram na Venezuela. Eles são os encarregados vamos dizer assim, da cautela de todas as remessas de drogas, fentanil, cocaína e vários outros produtos que estão guardados em bunkers do venezuelano Maduro. Também ouro, também diamantes, também bilhões, trilhões de dólares. Tudo acautelado em bunkers na Venezuela. Então, a invasão, ela está sendo planejada e autorizada pela CIA. Já está correndo neste momento. Vai haver explosões desses bunkers, porque há muita gente nos bunkers acautelando, principalmente a liderança do Hamas, dos dragões do Irã, dos Hezbollah e do Ayatollah Khamenei. Tem muita gente dele lá. Também tem do turco Erdogan. O turco Erdogan, ele é o que faz o contrabando do ouro. Ele é o encarregado de vender o ouro lá na Turquia aos compradores de ouro. Então é assim que o Maduro, ele tem lojas, 120 lojas em Dubai. Ele é o que fornece o ouro para vender em Dubai. Então nós temos já o mapa de toda a lavagem de dinheiro. Aqui no Brasil, o Hamas, o Hezbollah lavam o dinheiro em Minas Gerais, também em São Paulo, no Rio de Janeiro, Brasília. Temos todos eles processando com fintechs, com bancos. Alguns são proprietários de bancos. E todos já
sendo processado neste momento. Então nós já temos o rastro, ou seja, só seguir o dinheiro. Então já pegamos todo mundo. No dia que foi feita a incursão de mais de 1 ano e meio de investigações na Maré, em observar o recrutamento e as lideranças do Comando Vermelho, como também do Comando da Capital, porque entre eles se falam, todos eles fazem treinamento nestas localidades e muitos permaneceram lá acautelados para levar recursos. Estes recursos, eles seriam colocados através de plataformas em contas de banco de laranjas e também de sequestros de donos de bancos no Brasil. O sujeito está sequestrado. Ele leva uma vida normal, ele vai para o banco, mas ele está sequestrado pelo Comando Vermelho e pelo Comando da Capital. Ele e a família dele. Então, se ele não procedeu, se ele falar alguma coisa para as autoridades, ele morre, ele queima de arquivo. Ele não falou nada, ele não disse nada, e nós estamos já observando este comportamento e todo o capital. Então, este indivíduo que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, e são outros indivíduos também que se fazem chamar Luiz Inácio Lula da Silva, o FBI já tem as digitais de todos eles e a composição de DNA de todos eles. Endereço, nome de família, tudo, já na captura. E esse que está aí, o Moacir, que se encontra embarcado. Hoje chegaram os dois transatlânticos para fazer a operação de transporte de dólares, transporte de ouro, transporte de pedras preciosas, todos alegando o posicionamento da COP30, que esses dois transatlânticos são para suítes e quartos para as delegações que vão operar em Belém, na Amazônia. Mas a realidade é uma só. É muito quarto para pouca gente. Então, nós já temos o evento, ele é descomunal. Ele é realmente para nenhum traficante, vamos dizer assim, nenhum matuto. Matuto é aquele que pega o telefone e vende 5 ou 6 toneladas. Só vende de tonelada para cima. E claro, eles andam com as putas, com as mulheres da society que querem impressionar. Então, eles vão lá no evento porque tem o Guns N' Roses cantando, tem várias atrações mundiais, tudo pago a preço de ouro. Por este que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. É como se ele estivesse se despedindo da sua empreitada de shows em que ele está patrocinando a lavagem de dinheiro do narcotráfico de uma administração que foi descoberta. A administração do Irã, a administração da Rússia e a administração da China. Eles sucumbiram. Eles não vão ter mais essa oportunidade nunca mais na vida. Então, as armas atômicas de última geração dos Estados Unidos coloca toda a Rússia rendida. Mas, claro, a Rússia quer ganhar o dinheirinho, então falou com o Maduro, olha, eu vou te mandar os operadores das últimas armas que eu te mandei, que você comprou pouca munição, e agora você está querendo munição, então eu vou te mandar munição
e vou te mandar os operadores, porque eles não sabem operar essas máquinas. Então, eles estão ameaçando de que eles sabem como proceder, porque eles pensam que aquelas máquinas e as munições que eles vão receber têm potencial atômico nuclear. E eles disseram que eles estão preparados, que eles sabem como proceder. Certamente que eles vão querer alvejar os Estados Unidos da América, ou qualquer base americana situada na Colômbia, situada no México, situada no Equador, no Peru, na Bolívia, no Uruguai, no Paraguai, na Argentina. Mas a grande ambição deles é acabar com as ilhas do Caribe, com domínio dos Estados Unidos da América. O Lula procedeu a confiscar todo o gado vivo lá de Belém e colocou já para ser entregue a Cuba. Já chegaram as vacas lá em Cuba, chegou também armamento, ou seja, armamento não, maquinário para eles procederem a cultivar, a colher, né? Plantar e colher. E estabelecer vamos dizer assim, a nova administração de Cuba. Mas o povo já não está mais enganado, certamente que eles querem comer. E há uma revolta interna. Então eles estão achando que com essa comida eles vão poder afrontar os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América estão engajados em libertar Cuba e toda aquela região. Então, todo o aparato de lavagem de dinheiro estabelecido no Brasil foi tudo descoberto. Não sobrou para ninguém. Está todo mundo pego com a mão na botija. Então o Lula procedeu a não pagar nenhuma obra, nada do que foi feito na COP30. O povo trabalhou de graça lá. Os empregados não receberam dinheiro, nem vão receber. Então agora eles estão queimando pneus lá em Belém. E o exército se encarrega de dissuadi-los, tirá-los de lá, à base de tiro. Então, nós estamos já com todos os funcionários de inteligência em Belém. A captura de Luiz Inácio Lula da Silva, não somente ele, mas também 60 chefes de Estado. Porque todos eles estão colaborando, ou querem colaborar, ou querem retirar o dinheiro que eles têm aportado para a COP30. Então, foi feita na última reunião de que isso seria falado com o próprio Lula no dia que começasse os trabalhos. E para isto, o Lula sempre vem com um novo arrego. Ele chega e diz, você quer participar? Se você deixar teu dinheiro aqui, você vai ter um pedaço de terra maior do que o teu país. Porque nós estamos tomando a Amazônia. Nós estamos tomando 9 estados do Brasil. E tudo isto vai se chamar Pátria Grande. Pátria Grande. E é uma administração vamos dizer assim, da administração do Lula ou do Moacir, porque não tem um procedimento. Em realidade, são todos ladrões. É como se fosse uma reunião de bucaneiros, de piratas, que lá também estão. Assaltantes de petróleo, de gás, de todo tipo de marginal está em Belém, cheirando, fumando maconha na rua
avisado, tudo liberado, sem nenhum procedimento constrangedor. Tudo lá é festa. Então, é um grande churrasco a céu aberto, onde vai ser feita uma grande churrascada para tudo isto. Tudo isto pago à custa do povo escravizado lá de Belém. Ele sabe que a casa caiu, ele alega que tem que agir conforme determinações democráticas, procedimentos jurídicos, averbações internacionais. Mas como estamos em guerra atômica nuclear, a Constituição do Brasil e de todos os países, você empurra para o lado e entra a supraconstitucionalidade das Forças Armadas, do conglomerado do Ministério da Guerra, do Pentágono. Então, vai haver embate, vai haver guerra em Belém. Não somente em Belém, também em São Paulo, Belo Horizonte, vai haver embate também no Piauí, vai também ter embate no Acre, no Paraná, no Pará, vai ter embate de guerra, estamos falando de guerra. Lá em Belém, são 20 mil cabeças, 20 mil soldados. 20 mil soldados posicionados com a liderança do Exército da Marinha Aeronáutica. Eles são considerados amotinados, submissos a um fantoche que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Todos eles estão inteirados, todos eles foram comunicados, estamos mandando sempre cartas para o consulado americano, cartas para o consulado brasileiro, e de todos os estados, 27 estados, eles não querem saber mais, absolutamente mais nada do Lula. Porque eles, por mais incrédulos que eles sejam, eles não imaginam o potencial dos Estados Unidos com seu armamento bélico. Eles têm muita bala, muita munição. E ninguém supera eles, ninguém consegue confrontá-los. Você fica sem balas e o sangue sobe, e quando você não se rendeu na primeira vez, você tem que ser eliminado. Porque eles não estipulam rendição. Começou a guerra, começou o embate, a sustentação do lado do opressor, do inimigo dos Estados Unidos da América e de 123 países signatários do Tribunal Penal Internacional, é considerado que é um terrorista a ser eliminado. Não é você chegar e dizer, tá bom, me rendo, bandeira branca. Não, não tem bandeira branca. Você nunca vai ver estiar bandeira branca. E se estiar, sinto muito, mas vai morrer, porque não tem como. É a destruição, é a aniquilação. Entendeu? Então todos estes personagens estão se despedindo do que outrora foi um grande conglomerado financeiro da USAID, conglomerado financeiro feito pelo traidor Bush, republicano, que ele se remiu dos pecados e fez a delação de todos os crimes processados por ele, pelo pai, por toda a família Bush. Entregou todo mundo, porque todo mundo tinha todas as informações da CIA. Entregou todos os procedimentos, como fazer, e isto vem todo dia como tarefa. Ou seja, ele não entregou para uma pessoa, para essa pessoa ler, proceder, não.
tudo através de computador, com chancela, curatela, certificados, com provas irrefutáveis, tudo chegando em monitorado processo legal nas cortes. Então, eles são informados e contra isso ninguém pode se manifestar. Nem os democratas se manifestam. Os democratas agora querem estabelecer que vão aprovar o financiamento do muro, mas isso já chegou tarde, não tem como voltar atrás, isso é o de menos. Porque a nova administração, ela é regida por um acautelamento fora do Fort Knox, fora da administração que até então era exercida pelos antigos que roubaram os impostos do povo americano e que financiaram todo este contexto de pretensão de defesa dos americanos contra inimigos opressores. Ou seja, eles estavam conhecidos para pagar propina, para manipular governos, era para seu próprio enriquecimento. Então entraram muitos que estavam na administração Bush, entraram muitos que estavam na administração Clinton, entraram muitos que estavam na administração Obama e entraram muitos que estavam na administração Biden. Só que quando chegou no Biden, o olho do Biden, a barriga do Biden, não tem limites. Então ele colocou também o filho dele e procederam a roubar tudo, todo dia. Eles alegavam que primeiro tinha que ser dado o dinheiro a eles para eles fazerem a partilha com os países europeus. E entregou todos os países europeus. Então, esta contenda, esta forma de agir é secular. A Europa sempre esteve em guerra. Guerra de 100 anos, guerra de 30 anos, guerra de 50 anos, sempre combatendo, sempre um conglomerado de império contra outro. Por quê? Porque sempre lá houve acúmulo de riquezas e todos eles foram atrás das riquezas. E todos estes fugiram para os Estados Unidos da América, trazendo riqueza, trazendo tecnologia, trazendo conhecimento através de conhecimento da época, né? Ou seja, indústria, comércio, e se estabeleceram nos Estados Unidos da América. Então é assim que os Estados Unidos da América, todo o território dos Estados Unidos da América foi comprado na base de dinheiro. Eu compro esta terra e eu me estabeleço como Texas. Eu compro esta terra e eu me estabeleço como Louisiana, enfim, como todos os estados. Então, eles são países membros de uma administração em comum. Eles são conglomerado, não são uma federação. Aqui é República Federativa, é uma federação de estados, onde todos eles regem por uma mesma lei a propriedade de um único membro. E nos Estados Unidos, não. O proprietário, ele é de um procedimento financeiro. Então, eles estabelecem lá as suas leis. Cada estado lá tem o seu Supremo Tribunal Federal. Cada estado tem um presidente que é o governador. Entendeu? E eles todos têm leis diferentes, um estado para com o outro. Uns têm a pena de morte, outros não têm. Um tem a liberdade de armas, outro não tem. E todos eles regem por este procedimento. Então, estabelecido tudo isto,
Eles agora estão pedindo socorro à administração do senhor Trump, porque o senhor Trump fechou o cofre. Então, assim que teve um grande cataclismo na Flórida não, em Los Angeles, toda aquela área lá, de terremoto 8,3 na madrugada de ontem, que caíram edifícios, a terra abriu 8,2 na escala Richter. E o governador está pedindo auxílio e não está se dando bola. Entendeu? Então, todo este procedimento vocês não veem na televisão, não é informado. Eles lá passam nos canais deles, na televisão americana, mas aqui no Brasil não. Aqui no Brasil se fala de uma união da administração do governo que está estabelecendo a luta contra cartéis, não, a luta de traficantes de drogas. E todo o planeta já determinou que o Comando da Capital e o Comando Vermelho são terroristas. Então não precisa mais da averbação do governo brasileiro permissão para invadir as terras do Brasil, porque todas elas já foram invadidas. Então, quando você está vendo um agente da CIA, você vê que ele fala português, ele é integrante da escola de samba, ele sabe tudo daquela região. Entenderam? E todo mundo fala assim, quando o americano chega aqui no Brasil, ele vai passear de jipe nas favelas. Ele vai fazer turismo nas favelas. Muitos ficam em albergues nas favelas, porque querem ficar nas favelas. Olha que coisa, né? O sujeito vai morar na favela porque ele lá quer sentir o povo na favela. Entendeu, meu amigo? Entendi. Então está tudo tomado e nós já temos os bancos, temos todos os que estão envolvidos com a lavagem de dinheiro destas facções. São 88 facções brasileiras, 10 superintendentes, ou seja, 10 estados superintendentes da sua administração de Polícia Federal, ou seja, 9 estados do Nordeste e um do Distrito Federal. 10. Eles são os superintendentes, os chefes de Polícia Federal, todos eles pedidos, todos eles com captura. Eles não são Polícia Federal, são filhos da puta. Entendeu? Traficantes. E eles começaram a brigar entre eles, alegando que perdeu, meu amigo. Mas escuta, essa droga é minha, eu sou teu vizinho aqui do estado. Não, 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 não. Aqui caiu, você pagou o cartão do Sole? Não, eu fiz o deslocamento por mim próprio, então foda-se você. Aqui caiu na rede, a gente processa. Entendeu? Então eles estão com conflito interno entre eles. A casa caiu geral. Então o Lewandowski está preocupado, o filho do Lewandowski, o primo do Dino, do Ministério Público. Quando foi o evento do INSS que determinou a prima, a parente da coxa grossa, da secretária de governo, não, a Haldeman, ela, a Lourinha, né? A Lourinha. Ela ficou, pô, pegaram a minha família e agora o que vai ser? Não se preocupa, começaram a fazer firula e agora colocaram outra firula que é justamente
a CPI do narcotráfico. Vão começar pela lavagem de dinheiro do Hezbollah e do Hamas no Rio de Janeiro e em São Paulo. O sujeito lavou bilhões desses militares, que não são militares. É como se fosse a Gestapo. Porque é como foi feito lá. Quando você teve a Segunda Guerra Mundial, eles invadiram no dia D, antes do dia D, né? Eles começaram a brigar entre eles, ou seja, eu sou a Inglaterra, eu vou invadir. Não, quem vai invadir sou eu, que sou os Estados Unidos. Não, mas eu quero invadir, porque quem vai invadir sou eu tenho o direito, foi o primeiro a entrar. Não, você não vai. Ou seja, começaram a brigar entre os dois, porque eles estavam interessados justamente em pegar as figuras nazistas que lá estavam albergados até hoje. Ou seja, eles fizeram como fizeram no alemão. Eles entram, acabam com todos os soldados do narcotráfico e os chefes permanecem em bunkers, em túneis, abrigados. E depois que eles saem, eles voltam a recrutar, vêm novos exércitos e eles continuam no comando. Entenderam? E assim foi na Europa. Então, eles estão procedendo da mesma forma aqui no Brasil. Então, nós já temos tudo. Tudo mapeado, tudo bonitinho, não tem para onde correr, e eles estão revoltados. Porque eles não estão conseguindo se mexer. Quando vão se mexer, aparece uma guarnição de 14 carros, e vão cercando, e vão afunilando. Então, eles agora começaram a fazer uma baderna aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo. A botar fogo agora já nas propriedades dele, que são os ônibus, a matar a esmo, ou seja, já vão começar a atirar a qualquer cidadão que está na rua, vai ter sniper, você vai comprar um pão na padaria, pá, um tiro, te mata, ocasiona convulsão, ocasiona quem foi, tem um sniper, tem um sujeito com fuzil matando, entendeu? Tudo para botar a sociedade distraída e não permitir que seja feito o resgate estabelecido da população. E tudo isto em 2.300.000 favelas. Aí você dirá, 2.300.000 favelas? Mas tem tudo isso de morro? Não, meu amigo. Tem favela que são 7 quarteirões, tem outra que são 200 quarteirões, tem outras que são 700 quarteirões, e todos eles vivem da arrecadação da internet, R$ 100 por cabeça, para você ter internet liberada, 160 por bujão de gás, onde você também, a energia você paga, porque eles roubam a energia, gato, né? É. Então, é uma grana violenta que entra. Mas esse dinheiro não permanece com eles. Esse dinheiro alimenta a administração deste impostor que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, também os senadores que são ex-agentes de polícia, ex-militares, que estão envolvidos, porque eles estão para dialogar com os de frente que vêm e determinar, olha, eu descobri que fulano de tal, da cúpula da PM, faz parte desta organização. Não, você não vai falar nada, ele é um informante, fica calado, é o que o senador procede a fazer, tudo grampeado, tudo já, eles estão sentenciados à morte. Então todos eles querem participar agora. Como é que você não tem medo de morrer? Você quer fazer uma CPI para dedurar todos os traficantes? Você vai chegar no dia aquele cara ali é traficante. O Nicolás, que ele ia ser um elemento a entrar dentro da representação da CPI, ele foi ameaçado, o Nicolás, o garoto, deputado federal. Foi ameaçado ele, a mulher dele e a filhinha. Então,
ele foi aconselhado a não aparecer. Você vê que o Nicolás, ele está caladinho, quietinho, porque ameaçaram ele. Porque são filhos da puta. Porque eles só sabem ameaçar criança, ameaçar velho, mas não tem peito, não tem culhão. São filhas da puta. Então, você vai ameaçar, você já está morto. Só pelo fato de ameaçar. Vou te matar. Pá! Morreu. Esse não ameaça mais. Um delegado chegou para mim, em Ipanema, bem em frente ao Scala, uma sala de espetáculos, onde eu estive com o Procurador-Geral da República na época, soltar o Paulinho Proença, que tinha capotado com o carro dele, fazendo pega naquela rua, e nós soltamos eles. E colocamos o delegado em cana, porque o delegado não estava trabalhando. Então, nessa mesma delegacia, que agora é a delegacia de sequestro, é a delegacia de gangues, enfim, de todo tipo de orientação, tudo cabeça nova, tudo garotão, tudo inteligência. Então, os garotos sabem como trabalhar, trabalham muito bem. Eles quiseram intimidar, entendeu? Então chegou o delegado para mim e falou, pô, eu prendi o cara, levei ele, botei ele no xadrez, e ele chegou e disse, eu sei onde tu mora na rua tal, o nome da tua mulher é tal, o nome do teu filho é tal, eu vou matar todo mundo. Eu quero sair. Eu não sabia o que fazer, liguei para o senhor. Eu falei, tu tem uma 12 dentro do teu carro? Tem. Quantas balas tem? E tem 8 balas, mas eu posso carregar. Então leva 12 balas daquela explosiva. E descarrega tudo lá dentro da cela dele. Para ele não poder correr, né? Ele vai ficar na cela e você vai encher ele de chumbo. Vai deixar ele escorrendo sangue. Vai melar toda a parede da cela, vai ficar aquilo tudo encharcado de sangue. Não se preocupa, você não vai preso. Eu quero ouvir. E assim foi feito. Então o delegado, ninguém reclamou, todo mundo ficou pianinho, porque aqui se trata de combate ao terrorismo. Entendeu, meu amigo? Aqui não é para brincadeira de que você tem uma carteirinha de polícia, de que você tem um porte de arma, que falsificaram os portes de arma. Não. Aqui é tiro, porrada e bomba. Entendeu, meu amigo? Então, olhou, não gostei do teu olhar, porque certamente se eu vou conversar com alguém, eu já sei com quem eu estou conversando, né? Mas se eu for num lugar e não conheço, fudeu. Sabe o que é fudeu? Fudeu. Vai ter matança. E não é pouca não, meu amigo. Entendeu? E quando aparece todo mundo morto. Não tem filmagem, não tem câmeras que estavam ligadas, tudo desaparece. Apareceu e vai para a contabilidade? Não vai para a contabilidade, não acontece porra nenhuma. Estamos entendidos? E se você não acredita, tenta, filha da puta. Porque quem tentou já morreu. E todo mundo sabe. Então, ninguém é trouxa para fazer de novo. Mas sempre tem algum infeliz, algum filho da puta desavisado que quer se meter. E aí aparece morto. Mas desta vez nós vamos atrás das influências dele. Entendeu? Então, não vem querer peitar, porque tu vai amanhecer com a boca, sem boca, né? Porque com a 12, abre a cabeça no meio. Entendeu? Pá, 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 pá. Tu abre como se fosse um machado. O sujeito fica com um lado do olho dando volta e com o outro lado do olho
dando volta vivo ainda. Entendeu, meu amigo? E o cara vai morrer. Não adianta costurar, não adianta fazer nada, porque o cara vai morrer. É uma agonia. É um monstro sendo destruído. Então nós estamos em guerra atômica, nuclear contra índios que, além de utilizar drogas, picos, esse Raoni, ele é um índio filha da puta, que ele se injeta, ele é viciado em heroína. Viciado. Ele toma pico. E ele tem uma mansão na França. Ele faz contrabando de ouro nas terras dele. Que subiu a rampa com Lula, com esse cara que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Tudo filha da puta. Tudo colocado pelo narcoterrorismo. Pensando de que pelo fato de que o Brasil será uma grande colônia do feudo do narcotráfico, haveria como proceder. E não vai acontecer. Entenderam? Porque você não tem capacidade de quantidades de cabeça para monitorar toda uma quantidade de quilômetros das terras que você quer tomar posse. Quando você está num combate armado, você só toma posse do teu território, que é pequeno. Entendeu? Você simplesmente tem células em 27 estados. Então nós vamos atrás de vocês, seus filhos da puta. E isto tudo hoje. Entendeu? Porque vocês estão querendo adiantar. Vocês dizem, não, vamos que, porra, amanhã a gente toma tudo, aí ele vai querer negociar, aí a gente dá terras raras para ele, a gente dá ouro, dá petróleo, ele fica calmo. Não, mas ele não fica calmo, porque ele não quer vocês lá dentro dos Estados Unidos da América. Entendeu, Carmen Lúcia? Entendeu, Toffoli? Entendeu, Zanin, Faquin? Entendeu? Vocês viraram página de manchete de jornal policial. Entenderam, seus filhos da puta? Todos vocês são os filhos da puta. Sem nenhuma dúvida. Vivendo às custas do povo brasileiro, matando os seus filhos da puta. Porque vocês ambicionam o dinheiro de sangue de um sujeito que tinha um telefone celular, uma moto, aí vieram tomar, aí morreu. Aí venderam a moto, esse dinheiro tu acha que foi? Porque quanto é que vale uma moto, um carro, um celular na boca? R$100, R$200 e um monte de pó, de merla, um monte de cigarro de palha. Entendam? A vez de vocês chegou. E não é para levar vocês para botar dentro da prisão. Não. É para acabar com vocês, seus filhos da puta. Entendeu? Estamos em guerra. Sabe o que é guerra? Guerra atômica nuclear. Um sujeito não vai sair de lá com um porta-aviões cheio de bala, cheio de míssil, B2, B1, sobrevoando, vendo onde está o bunker para jogar as bombas que vai destruir tudo, seus filhos da puta. Tu acha que isso já, só pelo fato disso, você já tinha que se entregar e dizer, deixa disso, sabemos que você é capaz, foda-se, vou me entregar. Mas você é filha da puta. Então você só vai sair daí morto, porque não interessa a tua rendição.
entendeu? E nós vamos estar durante 10 anos, 10 anos, em todo o território da América Central, da América do Sul e do Caribe, para colocar tudo no eixo, para depois ver a possibilidade, a capacidade de não colocar um filho da puta terrorista. Entendeu? Sempre vai haver um filho da puta ladrão, sempre vai haver, porque a oportunidade faz o ladrão. Ninguém viu, esse dinheiro estava no chão, peguei. Entendeu? É isso aí. Então foda-se vocês. Vão pra puta que o pariu. Vocês vão amanhecer mortos, todos, todos. Me ouviram? Estou sendo claro? Eu tenho o relatório, meu estudinho. Quer fazer pergunta? Vou fazer, Luiz. Agora, antes de eu fazer a pergunta, É. eu quero, claro, começando com uma pergunta minha. Nos Estados Unidos só tem dois partidos, não é isso? Não. Já Os tem Estados mais? Unidos não tem dois partidos. Os Estados Unidos, ele está totalmente dividido, mas ele não tem potencial financeiro para ter mais outro partido, porque lá é tudo processado através de leis. Você, para abrir um partido, você tem que ter capacidade financeira. O senhor Bush, ele queria abrir um partido, mas ele viu que não tem suficiente capacidade financeira para abrir um partido político. Então ele quer se candidatar a presidente do Brasil. Entendeu? Entendi. Próxima pergunta. Por exemplo, né, no Brasil tem muito partido. Inclusive, o desgoverno, Tem um agora novo, do Kim Kataguiri. é, Ele conseguiu o antigo partido do Bolsonaro, que não chegou a captar todas as assinaturas necessárias, porque aqui é assinatura, lá nos Estados Unidos não. Lá é capacidade financeira. Então, não tendo essa capacidade financeira, não tem nem como dar o primeiro passo. E aqui no Brasil, não, é só você chegar e dizer, vota em mim, aí o cara vota. Olha, eu pago R$ 20 pelo voto, pago R$ 200 pelo voto, eu dou cesta básica, eu dou tijolo, eu dou óculos, puteiro aberto. Ou seja, eles fazem o que podem para poder se eleger. E aí aparece vereadora roubando doações de creches. Porque a vereadora diz, eu não mexo com dinheiro, eu abri uma creche para de crianças de 3 meses, 3 anos e 11 meses, até a idade de 6 anos, 7 anos, 8 anos. E, claro, as pessoas se comovem, empresários, aí mandam dinheiro. Aí ela abre empresas em nome de laranja, empresas que não existem. Pega esse dinheiro e coloca na mão de um parente. E pensa que nunca seria descoberto, mas certamente que foi descoberto pela inteligência dos Estados Unidos, não do Brasil. Tudo que está acontecendo, o que você está vendo acontecer, é os Estados Unidos da América, a Secretaria do Tesouro. Entendeu? mas Então, o áudio to- está espetacular, viu? O áudio. é, é. Todos os integrantes, eles que vão participar dessa contenda, a essa expedição, que são brasileiros, todos eles são monitorados para fazer carreira dentro da Polícia Civil, dentro da Polícia Militar, dentro da Polícia Federal. Entendeu? A Polícia Federal trabalha muito com terceirizados.
O sujeito não fez concurso para a Polícia Federal, mas ocupa o cargo de escrivão, ocupa o cargo burocrático, ocupa o cargo de delegado. O sujeito, ele não fez o concurso, não fez advocacia, não fez, não tem conhecimento nenhum de juridiquês, de juizado, nada, é levantado a desembargador. Ele era simplesmente um escriturário 2. Trabalhava, era professor de história, dava aula de história. E aí ele é levantado a desembargador federal. Cargo que não existe na nomenclatura jurídica do Brasil. Eles inflamaram, incharam o juizado federal para poder se estabelecer, para poder extorquir de todos esses que caem presos. Então ele ganha do réu, né? O soldado que caiu preso. Olha, isso aqui vai te custar 150 mil, 200 mil, 300 mil. Isso era antigamente. Agora é 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Você pode parcelar. Você quer ser eleito deputado federal, senador, governador, presidente da República, você paga, dá uma entrada, gorda, aquele e o resto. E quem faz essa administração é o Tribunal Superior Eleitoral. Trabalha de segunda a domingo. Ele tem um capital específico a arrecadar de segunda a domingo. E se ele não chega com esse capital, todo mundo é chamado a atenção. E é um monumento enorme chamado Tribunal Superior Eleitoral. E quis proceder contra Bolsonaro, que ficou tudo anulado agora. Caiu os processos no Tribunal Superior Eleitoral perante a presidenta. É uma senhora, é uma desembargadora, que falou: isso não tem como prosperar, está tudo errado, acabou, está tudo anulado, fecha essa porra, não tem mais serventia para cá. Então o Alexandre de Moraes, desesperado, falou: eu vou botar ordem na casa, veio aqui para o Rio de Janeiro, passou mal, se dispôs, foi levado ao hospital pelo cagaço, porque ele pode ser morto a qualquer momento. Ele quis intimidar. Falou: não entra ninguém na reunião aqui, só eu e o governador do Rio de Janeiro vamos levar um papo. Ele quis intimidar o Gaguinho. Esse Gaguinho eu conheço. O governador. Ele era do exército brasileiro, família Quatro Sertão, da elite, né? Da Society no Brasil, em que ele participava. E todos plantados lá para um feudo, porque várias famílias têm terras e eles têm rios. E eles aí fazem usinas. E eles passam a arrecadar impostos. Então, a metade dos impostos, mais de 60 impostos colocados no Brasil, são particulares. São de famílias, de brasileiros. Entendeu? Entendi. Até nos impostos. O cara vive do achar. E tudo isto já identificado com provas, tudo bonitinho, não tem para onde correr. Fudeu. Fudeu. Não precisamos de ladrões. Chega de ladrões, filha da puta. Efetivamente, a máxima estabelecida no Brasil era: você só fica rico roubando. E aqui no Brasil foi assim, com os coronéis. O sujeito botava um revólver na cintura e tomava a terra. Chegava lá e dizia para o sujeito: me vende tua terra. Não vou vender. Então morre, filha da puta. Pá, pá, pá. Matava e tomava as terras.
e falava que o sujeito vendeu para ele que assinou num pedaço de papel de padaria. É assim que aqui no Brasil a banda toca. E obedece quem é inteligente e que tem possibilidade de dizer, não, não vou obedecer, não fala, não vou obedecer, mata o cara na hora, né? Chega pro É, coronel e fala, ô coronel, meu amigo, pô, 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 já era. é. Entendeu? Porque não tem conversa. Não pode criar cobra. Não pode deixar ninguém vivo para que corra atrás de você. Entendeu? Entendi. Próxima pergunta, meu filho. Vamos lá, juiz Oscar. Eu, né? Essa, essa live de hoje, a segunda live, ela tem Aham. um tema aqui geral das perguntas. Então, meus amigos e minhas amigas, é o chat GPT IA que elaborou essas perguntas. O Brasil colhe, aqui é o tema geral. O Brasil colhe o que a esquerda plantou. O clamor dos patriotas diante do desgoverno e da impunidade dos criminosos. Aqui a participação, Júlio Oscar Mestrinho, né, o horário, etc. Vamos lá. Introdução. Vou falar aqui rápido. Boa noite, meus amigos e amigas patriotas do Brasil e do mundo. Aqui quem fala é o Mestre Dinho, com mais uma live de utilidade pública e da verdade. Hoje, dia 4 de novembro do ano de 2025. Estamos juntos com o nosso querido e respeitado juiz Oscar Aníbal Chapin. O tema desta noite é forte. O Brasil colhe o que a esquerda plantou. Vamos falar do caos no Rio de Janeiro, do silêncio do desgoverno Lula diante das operações policiais e principalmente do perigo que o nosso povo sofre com criminosos e políticos corruptos que se infiltraram no poder. Estamos aqui em defesa da família, da pátria e da liberdade de expressão. Sempre ao lado do bem, contra, é claro, né, sempre ao lado do bem, contra o terrorismo, o tráfico e o comunismo. Boa noite, juiz Oscar Aníbal Chapin. É uma honra recebê-lo mais uma vez nas perguntas. São 15 perguntas, juiz Oscar. Primeira pergunta. Tema dessa primeira pergunta: o caos no Rio de Janeiro. Juiz Oscar Aníbal Chapin, por que o governo Lula evita falar da operação no Rio de Janeiro e parece ter medo de enfrentar o crime organizado? Vamos à resposta. A coluna Prestes, do Prestes, ele teve muita simpatia pela Rússia. Então, Prestes, ele falou, bom, nós temos que combater os amotinados que se voltaram contra os senhores de terra, famílias que conseguiram as terras matando seus vizinhos, os coronéis. Então, os coronéis eram cerceados, eram roubados, eram
vilipendiados por jagunços, tropas, e uma delas se destacou, Lampião. Então, eles chegavam e estabeleciam com o coronel sabia que eles estavam chegando, pulava fora, fugia. Mas às vezes não dava tempo para fugir, então chegava o Lampião, tomava a cidade, entendeu? Matava o chefe de polícia, pegava todas as caboclas, todas as meninas, era um estupro em toda casa, todo lugar. As mulheres eram estupradas, os homens eram mortos. Eles roubavam as colheitas, a comida, iam para o meio do mato, ficavam lá. Como era muito longe, os pelotões que estavam disponíveis não davam para o combate. Então foi feito um arreglo, onde se levantou Carlos Prestes. E este, através de uma forma de recrutamento, como é feito na máfia nos Estados Unidos, que naquela época já tinha máfia nos Estados Unidos, porque lá é tudo evoluído. Aqui o sujeito anda de cavalo, entendeu? Lá eles andavam com aqueles Forte, com aqueles carros já, disparando metralhadora, não é? Pau, que agora é o fuzil R-15. Era a mesma metralhadora que é o AR-15, só que ele tinha um carregador que era redondinho. Tirava. Então a máfia recrutava os matadores dos seus oponentes da forma mais fácil. O sujeito chegava, matava o chefe e perguntava: e aí, vocês estão sem emprego? Sim, estamos sem emprego. Querem trabalhar para mim? Claro, então venham. Então ele recrutava dessa forma. Luiz Carlos Prestes também fazia da mesma forma. Pegava todos os jagunços, matadores, todos os sujeitos que eram assassinos e colocava na coluna deles e dava alforria. Você não vai ser condenado por nenhum delito que você cometeu. E se você se destacar, você vai ganhar patente militar. Então, assim, ele enxugou todos os descontentes, os jagunços, os ladrões assassinos, colocando ordem lá no Nordeste. E ele teve que se refugiar, fugindo do próprio presidente, que estabeleceu que ele não era uma pessoa grata e que teria que ser destruído pelas tropas federais do Brasil. Por quê? Porque ele estava com elementos que tinham passado de serem matadores, de não terem, para eles era cotidiano o combate. Não tem medo de combater. São profissionais. Da mesma forma que as tropas federais, fazendo o serviço militar ou não, eles têm treinamento, têm que afrontar essa situação. Então ele foi se refugiar na Bolívia. E lá ele ficou acautelado. E claro, todos os que queriam vir para o Brasil acabavam mortos, eram considerados que eles não tinham passado a ser processados, mas isso era da boca para fora. Quando eles chegavam aqui, eles eram justiçados.
disseram que mataram Lampião e Maria Bonita, mas não é verdade. Então, assim que este advogado é repórter e ele tem um programa de YouTube, que ele é muito simpático. Nos conhecemos na segunda região federal do Rio de Janeiro, quando fui falar sobre a engenhoca de prender os juízes. E ele estava lá. Ele e outros 3 procuradores, jovenzinhos. Ele já não, ele é alto, né? Ele tem um programa de YouTube aqui. Ele fala que ele é gay, que ele, entendeu? Que ele é gay, ele canta boleros, ele canta mal, mas canta, entendeu? E é muito simpático. E ele bate de frente, ele fala isso aqui tá errado e tal, mas ele sabe que as críticas que ele faz pode custar a ele de querer alguma posição de juiz ou de ter alguma notoriedade no mundo jurídico, coisa que a justiça nunca esquece. É como na TV Globo. O Roberto Marinho chegou para mim e falou assim: investiga todo mundo. Aí eu investiguei todo mundo, quando todo mundo foi pego, ele chegou, agora pergunta quem quer ficar com você. Aí eu falei: ô, Roberto Marinho, ninguém vai querer me ter para trabalhar do lado dele. Ele falou: então sinto muito. Ô, Roberto Marinho, entendeu? A mesma forma é na justiça, entendeu? Então, este rapaz, eu estava com a Ellen Grace e com o presidente da segunda turma, levei a Ellen Grace até o local onde ela ia fazer a palestra. Estavam os procuradores, que me conhecem, eu conheço todos eles. Estava com meus chapeuzinho de palha Panamá, meu terno, sentado na primeira fila, ouvindo tudo que eles tinham para falar, e o corregedor da segunda região me pedindo os papéis da lei, se eu podia dar para ele saber de que se tratava, porque ele não sabia absolutamente nada. E eu entreguei para ele. Então, mestre Digno, foi feita uma anistia com Luiz Carlos Prestes. E um advogado, na época, Wagner Cavalcante de Albuquerque, parente do Cavalcante, na Capa Preta, lá de Caxias, era um deputado federal, pavio curto, que ele tinha uma metralhadora chamada Lurdinha. Então, quando ele tinha algum problema, algum desafeto, ele pegava a Lurdinha e começava a metralhar tudo. Então, esta família Cavalcante é muito situada no mundo de atividade de defesa, não levar desaforo para casa. A mesma coisa que o Collor. O Collor mirou em querer matar o ancestral do Collor, né, o avô do Fernando Collor, no Rio de Janeiro, discutindo com outro senador. E filho da puta daqui, filho da puta de lá, né? Aí o Collor puxou o revólver, atirou, mas não pegou o desafeto, ruim de mira. Também não foi atrás, também não levantou todo mundo quer se abrigar, né? Quando tá tirando, o cara quer se abrigar. Não tem que se abrigar. O cara tá tirando,
tem que correr na frente e chegar até na cabeça do cara e atirar. Entendeu? Nada de querer se acoitar. Não, não. Fica de frente, faz mira, cara. Sangue frio, pá! Entendeu? Então, o avô do Collor matou o inocente. Mas ficou a fama, né? Os Collor. Então, aqui é um país que vive de fama através dos teus feitos, através da tua publicidade. E quem dá publicidade? Todos aqueles que dela vivem. É o marketing. Olha, esse cara tem história. Luiz Carlos Prestes, o Fernando Collor. E agora o boneco chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Que ele diz, olha, eu tenho muita reputação com todos os presidentes. Ele já não fala mais. Você vê que ele não fala mais do passado dele, o Lula. Entendeu? Porque o passado dele o compromete. A perestroika. Porque ele sempre foi a favor da Rússia. E agora mudou de lado, está com a China. Então o russo está puto com ele. Porque ele acautelou o Jorge Soros. O Jorge Soros deu um default enorme na Rússia, através dele, do Lula vivo. Esse Lula morto é o fantástico. E o chinês também tomou um banho do Jorge Soros, através do Lula. Que também o Lula não fede nem cheira para o chinês, porque sabem que não é o Lula. Entendeu? Entendi. Então todos eles estão assim. Olha, nós estamos com aquele louco lá, deixa ele gastar, ele está gastando de onde? Ele está gastando do cartão de crédito. Deixa ele gastar, deixa ele gastar. E quem mais ele está gastando? Ele está fazendo assaltos. Aonde? No INSS, em todos os contratos de engenharia, de manutenção de estrada, de rodovias. Ele tirou algum dinheiro de nós? Não, ele não tirou dinheiro de nós, nada. Ah, então tá, então deixa ele tá aí, que ele faça o que quiser, ele aparece, ele faz um monte de presepada, mas todo mundo, ele aparece, né? Como chefe do mundo. Ele aparece com o séquito dele, um monte de artista, tudo mula, levando cocaína. Cocaína do senhor Faru, apreensão, que ele não pagou o comando, ele não pagou o cartel do Solis, então a cocaína foi roubada na Amazônia, na latitude e longitude, que era para o carregamento do Banco of America. Banco of America, que lava o dinheiro do narcotráfico da máfia albanesa, da cocaína albanesa. É o fornecedor de 500 mil quilos, de 500 mil toneladas. 500 mil toneladas. São vários navios container ou navios de petróleo que vão todos levar essa droga para o porto de Los Angeles, de propriedade da China. Então acabou com o Bank of America. Acabou com o Foro de Davos. E todo mundo dizendo quem foi o filho da puta que fez isso. Foi o sujeito que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva. Quem é esse filho da puta? Então, quando foram ver o passado do Lula, viram que ele só se dava com o marginal. Só se dava com o terrorista, só se dava com o assassino, entendeu?
Então, fizeram desse fantoche uma réplica e colocaram os outros também a decorar. Você vai estar em tal lugar, vai vir essa pessoa que ela te conhece do passado, vocês assinaram tal contrato, tal, mas ele não sabe dos pormenores, porque o Lula, ele era mijão, cagão, fumava maconha e se cagava. Soltava um peido porque estava cheio de cachaça e se cagava. Não queria usar fralda. Então era constrangedor ver ele com o terno todo cagado, saindo das reuniões, com um cheiro fétido. Esse é o Lula, o verdadeiro Lula. E esse aqui não. Esse aqui já não bebe mais. Entendeu? Verdade. Quando bebe, começa a pular, começa a dançar, aí cai, bate com a cabeça, entendeu? Cheira, toma pico. Esse aqui toma pico, cheira, entendeu? Parece o Hitler. E tudo para ele ficar ligado. Ficar ligado. Então, ele não é o legítimo Lula. Então, ele não significa nenhuma, vamos dizer assim, não significa nenhum, nenhuma ameaça. E ele mesmo fala: nós somos de paz. Vamos sentar na mesa, vamos conversar, vamos chegar a um denominador comum. Aí o Trump falou: vou te dar um telefone grampeado, você liga para mim. Ele mal sabe que se ele ligou para o Trump, o telefone dele está grampeado. O telefone do Lula. Não só do Lula, como de todos os que ele fala, o telefone. Então, assim que o verdadeiro Lula nunca usou o telefone. Sempre teve o telefone dos assessores. Entendeu? Entendi. Então, este sujeito, porque agora os assessores não querem dar o telefone dele, porque sabem que vão ser grampeados. E todos eles querem dinheiro, todos os assessores. Todos os que estão no governo do Lula querem dinheiro. Querem sair deste governo com dinheiro. Mas o dinheiro tem cheiro, o dinheiro apita. Você passa com ele no detetor de metais, ele apita. Pi, pi, pi. Entendeu? O dinheiro é fácil de rastrear, mesmo que não está contabilizado. Então está todo mundo com... E todo mundo prefere acreditar no Lula do que acreditar que vai haver uma intervenção internacional que vai invadir e vão pegar todos eles e que o Lula já começou a entregar. Porque ele está entregando, ele é um X9. E o Maduro falou, ele é um cara da CIA, ele não é o Lula. O que eu entendia como, entendeu? Como grandalhão. Então, meu amigo, o assunto pegou geral, pegou geral. Todo mundo sabe que o cara que está aí não é o Lula e todo mundo está com, vamos dizer assim, com o rabo preso. Com esta Orcrim Foro de São Paulo, Grupo Depois. Quem se distanciou do Lula, que nunca deixava ele de jeito nenhum, foi José Dirceu. Porque não é o Lula. Ele é o da logística da guerra do MR8. Ele é terrorista do MR8. E ele é do Baden-Baden, Alemanha. Entendeu? Então ele também não se dá com o Putin. Em realidade, ele é inimigo do Putin. O Putin quer matar ele. Então, a situação aqui no Brasil
ela é, vamos dizer assim, um arranjo heterodoxo. Então, não há possibilidades para a esquerda sobreviver. Não há esquerda no Brasil. Há assaltantes de banco, que são unidades do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que fazem incursões em cidadezinhas para roubar. E quando eles assaltam uma, eles mandam outros independentes a roubar outra cidadezinha. Tudo isto já com prova de resultado. Então, o Brasil é fácil de você tomar, mas você tem que tomar e permanecer. Não como foi feito na Europa, que você ganhou a guerra, mas deixou os nazistas lá dentro, os cabeças lá dentro, que eles se aparelharam, eles criaram a Mercedes-Benz, eles criaram grandes conglomerados financeiros, porque eles disseram: nós vamos trabalhar, vamos colocar a tecnologia, vamos enriquecer e vamos dar o bote na hora certa. E eles se anteciparam, pensaram que a hora era esta. Ou o governo Bush, com o governo Obama, com o governo Clinton e com o governo Biden. E se deram mal. Porque o próprio Bush entregou todos eles, falou: povo dos Estados Unidos da América, vocês foram roubados. Vocês foram roubados pela administração Bush, pela administração Clinton, pela administração Obama e pela administração Biden. O dinheiro está nessas contas. O Federal Reserve faliu, não tem dinheiro. É um banco privado, é uma administração privada, onde eles recebem através da arrecadação do imposto de renda. Eles criaram o imposto de renda. Então não tem como ter futuro para essa gente. O futuro dessa gente é a morte. Próxima pergunta. Pergunta número 2. Tema: o silêncio do poder. Juiz Oscar Aníbal Chapman, o senhor acredita que o silêncio do Planalto diante da violência é uma forma de cumplicidade com o crime? Não, o silêncio os incrimina. Quando você não fala o que as ruas estão falando, o que todo mundo está comentando, quando você não traz novidade, você é o observado, você é o criminoso. Então, se você não procede dissimuladamente e você quer estabelecer essa administração falida, que foi identificada, vai sobrar para você, repórter, âncora. Então todos vocês vão ser massacrados. Então, assim que eles sempre colocam no final do programa jornalístico, todas as opiniões formuladas neste jornal são de responsabilidade dos seus autores. Ou seja, eles tiram a responsabilidade deles. Entendeu? Entendi. Próxima. Pergunta número 3. Tema: a colheita da esquerda. Juiz Oscar Aníbal Chapman, quando dizemos que o Brasil colhe o que a esquerda plantou, quais frutos podres o senhor vê hoje na política e na sociedade? Toda a estrutura administrativa de pagamentos.
A Dataprev, todos os procedimentos de arrecadação de impostos para serem pagos, levados ao tesouro, tudo manipulado. Antes de entrar, o tesouro manda recolher, né? Então você vai na conta, essa conta tem que mandar tudo isso para o tesouro. Então vem um sujeito que diz, eu sou o banco encarregado de mandar esse dinheiro para o tesouro. Aí já tem um cara que vai roubar. Porque o tesouro não precisa de nenhum banco que faça a transferência. Ele próprio é o banco, ele pega o dinheiro e pronto. Você tem um banco na Suíça, que eu mandei a matéria para você, o CIS, que é de propriedade de um diretor de Banco Central. É um prédio enorme, onde ele era para ser criado um centralizador de todos os bancos centrais na Suíça. Mas não foi possível, porque eles todos se declararam autodidatas, todos eles começaram a se roubar entre bancos centrais, quando começou a ruir. Quando em 2017 começou o fim das investigações e se procedeu à formatação das prisões. Desde 2017 até o dia de hoje, este é o processo extenso que levou à revelação e que há poucos anos, em 2017, nós começamos a revelar no Facebook todo este procedimento, avisando de que os chineses iriam invadir pelo Atlântico. E que todo mundo falava, esse velho está maluco. Falamos dos cartéis do Solis, falamos de tudo que é relevante a todo o serviço de inteligência de 60 agências, mas que não é cotidiano para o superintendente da Polícia Federal, para os delegados de polícia, muito menos para o policial, muito menos para o cidadão, dizendo que é teoria da conspiração, que você está vendo muito filme de ação. Mas tudo que é organização e método de planejamento, e fundado em anos de procedimento, conhecerás o teu passado e revelará o teu futuro. Então você não pode acabar com o passado, porque no passado está o que vai acontecer no teu futuro. Então não é plantando que se colhe, é o resultado de mal feito, de falhas da administração no passado, que vai recolher as sentenças em que você está sendo processado ou morto por fuzilamento. Então hoje, eu estou falando em morte. Eu não estou falando em prisão. De um tempo para cá, eu só falo que o cara vai ser morto, tá morto, filha da puta, por pelotão de fuzilamento, e todo mundo diz, porra, mas não tem prisão perpétua não, filha da puta. Tu vai pro pelotão de fuzilamento. Mas por quê? Porque tu fez crime contra o Estado. O quê? Você vendeu informação. Que informação? Você não disse pro fulano isto? Sim, você não intimidou o Putin na cara dele? Você de porra de tanta vodka que você tomou, chegou com 22 bilhões de dólares entregues pela Janja. E a Janja sentada numa cadeira atrás de você, perto da porta, quietinha, com uma secretária para vigiá-la, para que ela não abra a boca, essa prostituta filha da puta. E você em frente do Putin dizendo, Putin, nós temos que fazer
como se chama, as processadoras de enriquecimento de urânio. E o Putin olhando para a cara dele como dizendo: vou te matar, filha da puta. O Lula pedindo a centrífuga. Me entrega a centrífuga, que eu faço o enriquecimento do urânio no Brasil. Eu tenho capacidade de formatar a bomba atômica. E o Putin dizendo: imagina se eu vou entregar para você, seu velho filho da puta, que se faz chamar Luiz Inácio Lula da Silva, as centrífugas. Se você quer centrífugas, você que faça elas. Você tem que ter água pesada, você tem que ter toda a logística de desempenho, de dividir o átomo e o próton, e para poder processar o enriquecimento e estabelecer o material que faz com que haja este procedimento. Eu não vou te dar essa tecnologia nunca, seu velho filho da puta, Luiz Inácio Lula da Silva, e você vem me intimidar cheio de vodka na minha cara. Aí eu cortei, ele cortou a transmissão. Caiu a transmissão. A CNN estava transmitindo, pum, caiu a transmissão. Aí veio a sentença do Lula. O Lula não, do boneco. Nunca mais voltou. Nunca mais voltou para falar com o Putin. Nunca mais vai se reunir com o Putin. Porque Putin vai matá-lo. Ele prefere realizar prejuízo a que esse filho da puta faça passar ele por outro momento de constrangimento, como ele fez passar. Outro que também se sentiu constrangido, Xi Jinping. Quando a puta, filha da puta da Janja, foi falar da plataforma internet que ele, através de espionagem, colocou nos Estados Unidos no TikTok, e que ele chegou e disse: olha, eu não concordo que você proceda com a permissão de lobotomia das crianças, em querer se cortarem, se mutilarem. O Xi Jinping falou: filha da puta, tô aqui, não vem mais. Nunca mais o Lula apareceu na frente do Xi Jinping. Nem quando houve grandes convênios, todo mundo junto. Nunca mais. Não houve conversa. Porque ele vai ser bom. E ele sabe. Então, deixaram para Trump colocar esse boneco filha da puta aqui no Brasil, porque o próprio Xi Jinping e o próprio Putin e o próprio Hamas, Hezbollah e o Irã vão trucidar esse filho da puta. Entendeu? Mas eles estão querendo ver uma forma de poder pegar essa grana ou de poder se estabelecer em terras. Porque ele promete que vai dar terras. Então, ele prometendo isso, porque ele já declarou a independência da Bahia, do estado da Bahia. Ele disse: a Bahia agora é livre. Eu estou declarando a independência do Brasil, da Bahia. Esquece a independência que foi proclamada por Dom Pedro, esquece. Estou falando que eu declaro a independência do Brasil. E aí ele transfere para Belém, no dia 10, e promulga as terras dos índios em 9 estados. O Papa assina, a Inglaterra assina, a Alemanha assina, a França assina. E aí as terras deixam de ser brasileiras e fazem a pátria grande.
pensando de que isso tem validade. Então, tudo isto acabou. Este grande embuste, este grande estelionato acabou. Não tem mais este estelionato. Então, eles não é que eles vão plantar o que colheram. Vão colher o que plantaram. Não. Todos os fracassos deles vão determinar como eles vão ser alcançados. E claro, como o Putin está nas manchetes, o Xi Jinping está nas manchetes, todo mundo sabe que eles são filhos da puta. Não tem nada a perder. Eles querem ganhar terras. E o Lula quer entregar para os Estados Unidos, para se safar. Como se o Trump fosse o Biden. O Trump pode até dar uma de certo, você vai me dar o Brasil? Ótimo, eu aceito. Assina, filha da puta. Agora será Estados Unidos do Brasil, que já foi. Chamava-se Estados Unidos do Brasil. Estava bem impresso na cédula do Conto de Réis. Estados Unidos do Brasil. Eu peguei essa época. 1 conto, 2 contos, 3 contos. Tá lembrado, meu filho? Estou. Então, o Marechal Deodoro, a esfinge do Marechal Deodoro, tá lembrado? Estou. Lembrado. E aí depois veio toda essa parafernália de reforma, tudo tapeação, tudo mudando de administração para roubar. Vendendo o Brasil para quem, qual é o país a administrar. Se juntavam 5 países e falavam, nós vamos pagar o salário desses filhos da puta, nós vamos botar os nossos filhos, as nossas amantes para trabalhar e vamos viver à custa dos brasileiros, como sempre fizeram. Aí o Trump falou, chega, eu quero ser sócio do Brasil. Eu patrocino, eu boto a grana, o Tesouro dos Estados Unidos bota o dinheiro para fazer fábrica e vamos empregar toda a população do Brasil. Todo mundo trabalhando, ganhando dinheiro. E vamos dividir. Mas o russo não quer isso, o chinês não quer isso, o europeu não quer isso. Ele não quer nem pagar salário. Próxima pergunta. Pergunta número 4. Tema: o Congresso em risco. Juiz Oscar Aníbal Chapan. Muitos brasileiros dizem que o Congresso está cheio de políticos comprometidos com esquemas criminosos. O senhor vê espaço para uma limpeza ética real no poder legislativo? Mestridinho, tem que limpar geral, tem que tirar os partidos políticos, entendeu? Entendi. Tem que fazer uma nova administração, um recall, entendeu? É verdade. Tem que tirar todos os empregados do Palácio do Planalto, todos os empregados do Parlamento, todos os empregados da Justiça de primeiro, segundo e terceiro grau. Empregados que eu estou falando aí. O porteiro. Entendeu? Ok. E nas repartições, tudo. Porque ele chega e fala assim, você é novo aqui? É, eu sou novo aqui. Como é que funciona aqui? Você não tem que trabalhar. Ah, é? É. Você recebeu esse papel?
Sim, eu tenho que acabar com isso aqui, não. Bota debaixo, coloca na gaveta e esquece. Vamos tomar uma cervejinha. Amanhã não vem trabalhar. Por quê? Porque é assim que a banda toca. Atestado médico, você vai na enfermaria, o cara já vai te dar o atestado médico, fica tudo bem. Porque a máquina não pode andar. Você é DataPrev, você vai ter que processar com o pagamento desses funcionários. Entraram mais 200 funcionários. Esse dinheiro tem que ser pago em primeiro. Mas eu não posso pagar porque ainda não fiz um recurso para pagar esses 200 empregados. Eu tenho que receber e pagar esses funcionários. Aí você paga, entendeu? Aí o diretor do banco recolhe esse dinheiro e manda para o Luiz Inácio Lula da Silva. É uma sangria. Próxima pergunta. Pergunta número 5. Tema: Justiça e omissão. Juiz Oscar Aníbal Chapin. O que está impedindo a justiça brasileira de agir com igualdade diante dos poderosos e dos cidadãos comuns? Ao povo, o rigor da lei. Aos amigos, o afago e a proteção. Próxima pergunta. Pergunta número 6. Tema: Patriotas e perseguição. Juiz Oscar Aníbal Chapin. Há uma clara perseguição contra patriotas, jornalistas e cristãos, conservadores. Isso se enquadra como ditadura judicial? Mestre Dinho, cada vez que eu faço as lives com o senhor, eu falo de uma forma em que eu me estabeleço chamando todo mundo de filha da puta. E eu sei que falei isso. O Lula, ele vai e fala que o traficante é vítima do viciado. O senhor acha que ele não sabe o que ele falou? Ele faz o relatório. Ele tem que informar. Vocês procedam conforme eu estou falando. A liderança está escutando. E quem é que vai fazer o relatório? O Lula. E aí todo mundo vai chegar e vai dizer, olha, esse cara é um filho da puta, ele está dizendo que os viciados perseguem os fornecedores de drogas, os traficantes, que temos que tratar bem dos traficantes. Aí vem a repórter falar, o presidente ele quis dizer que não é bem assim, que vocês têm que entender que ele errou ao falar isso, mas que não é nada disso. Ou seja, para os quentes, com o relatório, eu não tenho ninguém que me faça panos quentes no relatório. Eu chego e digo, generais em campo, você viu esse filho da puta, mete bala. Entendeu? Entendi. Agora o Lula fala, você viu esse traficante, solta ele. Faz ele sair pela porta da frente. E alguém já prendeu ele? É tão difícil pegar um filho da puta desse? Não! Onde ele está? Na Vila Solto. Está em Ipanema, Leblon. Está na Rocinha. Está na Bahia, no morro de São Paulo. Do bem, do bom. Ele faz o relatório dele.
Ele relata: entenda você, juiz de merda, você não pode prender traficante, você tem que entregar a droga, prendeu droga, entrega. Alega que você não pode fazer, porque senão você vai preso, porque você abusou da tua autoridade. Onde já se viu uma lei que diz que o juiz abusou da autoridade, constrangiu o preso? O juiz vem e pergunta: você foi torturado, te bateram, te maltrataram? Quer uma água, um café? Está com frio? Cobre esse sujeito, tira as algemas. Mas eu não tenho aqui guarnição para, se esse sujeito quiser se levantar e lhe matar, faça o que eu digo. Você viu alguém, algum prisioneiro aqui? Só teve dois. Um pai de família que voou em cima de uma juíza que condenou ele. Ele estava sem algemas. Ele pulou em cima da juíza, pegou a juíza e disse: vou te matar, filha da puta. Diz que dá sentença que eu sou inocente. Sim, você é inocente. Você tudo filmando, tudo filmando. A juíza mostrando a calcinha, as pernas abertas, entendeu? Suada, cagada, né? Porque ela se cagou toda, né? Toda mijada, de pavor. Que o sujeito ia matar ela. E o que aconteceu com o cara? Tá solto. Carlos El Chacal, venezuelano, terrorista, casou com a juíza. Comia a juíza da causa dele na França. A mulher tinha que dar para ele no gabinete dela. Traga o preso até aqui. Aí o Carlos El Chacal ia lá, vamos dar uma bimbada. Fecha a porta. Por quê? Porque eu recebi ordem de dar para você. Oh, que bom, que bom, que bom. Até hoje, condenado a 4 penas perpétuas. Ninguém mata ele, todo mundo recebe orientações. Quem ele é? Um venezuelano! Progrediu a Venezuela? Quem financiou tudo isto? O petróleo venezuelano! O que fez o Maduro? Trocou o petróleo venezuelano por barra de ouro. Ele está cheio de barra de ouro. E não tem como gastar. Deixou um monte de barra de ouro para o Putin, para o chinês, para todo mundo. Aí o Hezbollah chegaram e falaram assim: não, nós vamos tomar conta aqui. Ele falou: olha, vocês querem terras, eu vou dar terra. Ele deu 800 mil alqueires. Trocou por 3 navios de petróleo, petroleiros. 3 navios. 800 mil alqueires. Uma Roraima inteira. Tudo para o Hezbollah e o Hamas. Está todo mundo morando lá. E tudo sanguinário. Tu acha que vai ser fácil tirar os caras de lá? É, complicado. Só na base do tiro, da porrada, da bomba, da guerra. Então estão todos aqui já. Os navios estão todos aqui. As ogivas nucleares estão aqui. E o filho da puta desse Luiz Inácio Lula da Silva, esse filho da puta, tem 4 bombas atômicas. Que ele quer jogar em 2.300.000 favelas. Quer matar o povo.
Esse bando de estúpido que se vendeu por picanha, por cerveja, por carnaval, por futebol, por maconha, por merla, que não é cocaína, isso aí que tá aí é merla. A maconha é a pior que tem. E ainda usa todos eles como escravos. E bota os senadores, os deputados, os partidos políticos para cagar goma, para dizer que é o tal. Tal de quê? Tudo filha da puta! Tudo cagão! Que chora na hora de morrer! São filha da puta! E eles sabem o que eu sei. Então ninguém quer, porque eu não faço publicidade. Ninguém comigo se cria! Então, próxima pergunta. Ô juiz, bom dia, viu? Bom dia, meu Bom dia, bom dia. Agora, hoje, dia 5 de novembro do ano de 2025. Eu vou dar uma sugestão. 15 perguntas. Só foram feitas 6. Então, na próxima, a gente que faz, fica 9, correto? Muito obrigado, mestre. Porque nós estamos agora, dia 5 de novembro do ano de 2025. Eu mandei umas matérias aí bastante interessantes, fica à vontade. Tá ok, juiz. Tá bom? Muito obrigado, Mestridinho. Eu que agradeço também. Nada a temer, Mestridinho. Gratidão. Nada a temer. Amém. Estamos bem calçados na foto. Tá, bom dia. Bom dia, Mestridinho. Gratidão. 5 de novembro do ano de 2025.